Boa noite a todos. É com grande alegria que nos reunimos para mais uma noite de aprendizado e de reflexão. Convido-os a fechar os olhos um minutinho. Vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos juntos, buscando a nossa melhora espiritual, a nossa iluminação, através das reflexões trazidas por irmãos benevolentes. Rogamos ao Pai sabedoria, a Jesus, o nosso Mestre, a sua paz, o seu amor, para que possamos compreender os ensinos desta noite. Que assim seja. Eu não posso deixar de lembrá-los que as nossas palestras presenciais acontecem todas as quartas-feiras e aos sábados, a partir das 19 horas, na Seara de Jesus, em Budas Artes. Dando continuidade ao nosso livro de reflexão, que é Caminho Espírita, foi psicografado pelo Chico, e hoje nós vamos trazer a mensagem de número 13 deste livro. São espíritos diversos. E hoje quem trouxe essa mensagem para nós, que vai nos ajudar a refletir sobre o ensinamento de Jesus, e ele é tão importante em nossas vidas, foi a nossa querida irmã Irma de Castro Rocha, conhecida como Meimei. Ela desencarnou muito jovem, aos 24 anos ainda. Ela tinha um problema sério renal desde nascença e ela acabou desencarnando por insuficiência renal. Ela não era espírita, mas apesar dela não ser uma espírita declaradamente, ela possuía a mediunidade da clarividência, ela era capaz de conversar com os espíritos e logo, pouco tempo após o seu desencarne, ela se materializou para o marido. E ele sentiu até o beijo dela no rosto. Olha que coisa linda, né? Olha a mediunidade. Então é a Meimei. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura da mensagem que tem como título, né? Rogativa do Outro, trazida por ela. E depois a gente comenta alguns pontos importantes, mas o tema principal que ela traz para a gente. Sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei, quando mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegrias e consolo através de meus lábios e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceberes o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não vistes as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Rogativa, só para a gente, compreender, ela significa um pedido feito com humildade, com insistência. Eu deveria ter falado isso antes de fazer a leitura, que é o título da nossa mensagem. Mas nós já ouvimos uma parte dela e agora eu vou concluir. Às vezes, encorajo muitos daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por méritos que não tenho, e sim esparzindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo,
justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Releva-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver te dado reprovação quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que te abençoe de novo, e então lerás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta e tem dó de mim. Então, essa rogativa do outro é uma mensagem que traz um pedido humildemente, insistente, de uma pessoa que se sentiu tocada no coração, arrependida por não ter dado a atenção a determinada pessoa, na situação pela qual ela necessitava tanto e foi buscá-la e ela não conseguiu doar. A gente sempre ouve, né? Ninguém doa aquilo que não tem. E no momento, fazendo essa leitura, analisando a mensagem, nós ouvimos, né? Nós percebemos que a pessoa a qual estava lá para auxiliar também estava passando por momentos difíceis, por momentos de aprendizado, mas ela percebeu a falta dela, né? Que ela poderia ter auxiliado de alguma outra forma e não conseguiu. E isso fez com que ela voltasse atrás, humildemente, e pedisse perdão pela falta. E pediu até que ela tivesse dó, que ela tivesse piedade dela, por não ter auxiliado naquele momento. Quantos de nós, né, somos abordados, somos procurados? Será que a gente consegue, né, atender a todos no momento oportuno? Muitas vezes a gente demonstra frieza, demonstra até a frieza mesmo. A gente não consegue perceber a dor do outro, porque a gente está tão envolvido também nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e esse tema que vem aqui, né, essa virtude que é tão importante na vida da gente, a virtude de perdoar, que se ela fosse desenvolvida na humanidade, evitaria muitos transtornos, muitos sofrimentos, muita dor, muitos processos obsessivos, porque a gente sabe que a gente vai se afinizando com os iguais. E muitas vezes, por uma falta de perdão, a gente precisa retornar aqui no campo de trabalho, fazendo um projeto reencarnatório com aquelas mesmas pessoas as quais nós não conseguimos perdoar. Então, o perdão, ele é uma virtude que deve ser exercitada. É fácil perdoar? Não. Então, trazendo aqui para nós, eu trouxe do Novo Testamento há 2 vocábulos gregos que são traduzidos como perdoar. Aphiemi, que significa deixar de lado, e apoluo, que significa libertar, colocar em liberdade. Resta-nos escolher qual atitude aplicar diante de algo que nos deixa magoado, ou de algo que nos deixa arrependido, ressentido, né? Segurando aquela carga pesada, gastando a nossa energia que poderia ser utilizada para muitas outras coisas voltadas ao bem e até para a nossa melhora. Então, se perdoardes, disse Jesus, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também. Ele vos perdoará à medida que você perdoar aqueles que causaram qualquer constrangimento a você. Aquele que nos ofendem,
aquele que nos provocam, aqueles que nos fazem olhar muitas vezes para nós e a gente tem dificuldade de olhar para nós. Quando alguém vem e aponta ou fala de um ponto negativo que a gente tem, a gente fica ressentido, a gente fica magoado, a gente se sente ofendido. Mas nós precisamos mudar essa forma de receber, vamos dizer, essas pedrinhas que são lançadas a nós. E quando Jesus falou, à medida que você perdoar os homens, tudo que eles fizerem contra vós, nós já ouvimos falar que quando Pedro perguntou, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus respondeu 7 vezes, 77 vezes. A gente sabe que o 7 é um número cabalístico, mas quer dizer quantas vezes forem necessárias. E ele ainda complementou, mas a mesma pessoa? Sim, a mesma pessoa. Nós somos testados nas nossas dificuldades. E essa passagem foi retirada do Evangelho do capítulo 10. Nós temos a necessidade de perdoar para nos libertarmos, porque o perdão faz bem para nós. Nós pensamos que quando estamos perdoando determinada pessoa, nós estamos fazendo um bem para ela. Nós precisamos compreender que quando nós perdoamos, nós tiramos o peso do nosso. Pode ser que aquela pessoa, nem tenha tido ela não queira, ela não tinha essa vontade de nos ofender e de nos causar qualquer transtorno naquele momento. Então, por isso que a gente tem que perdoar sempre. Por quê? Porque nós também somos falhos. E nós também necessitamos do auto-perdão. Como essa rogativa do outro. Esse outro, ele veio pedir perdão por uma situação a qual ele deixou passar. Mas ele também precisa se perdoar. Quanto tempo será que ele não ficou carregando, esse sentimento? Até ele tomar coragem, ter essa humildade de chegar para a pessoa e pedir perdão, e pedir misericórdia, pedir para que ela tenha dó. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, ele nos concedeu o máximo de poder imunizador, para que pudéssemos evitar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nossas relações. Olha só, Jesus nos ensinou a perdoar. Por quê? Porque os maiores contaminados, quando a gente carrega esses sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, de vingança, de ressentimento, somos nós. Buda, ele disse que não perdoar alguém e cultivar a mágoa é como segurar um pedaço de carvão em brasas na mão e lançar no outro. E quem acaba por se queimar somos nós mesmos que estamos segurando essa brasa pegando fogo. Olha só. E é isso que acontece quando a gente não perdoa o outro. A gente fica carregando esse carvão em brasa e se queimando o tempo inteiro, se ressentindo cada vez que se recorda da situação. E Emmanuel disse também no livro Pensamento e Vida: o perdão é o antibiótico mental. A gente costuma comprar remédio na farmácia física, e a gente esquece dos remédios maravilhosos que não tem custo nenhum da farmácia de Deus. E perdão é um deles. Então é preciso a gente entender que em determinado momento nós fizemos o que era possível a gente fazer naquela situação. Não podemos julgar se era errado ou não com os olhos de hoje. Porque quando a gente volta, retoma, quando a gente repensa, amadurece, quando a gente busca seguir Jesus, a gente muda o nosso jeito de ser. É o homem novo.
É esse o nosso principal objetivo, ser um homem novo. E daí, se nós quisermos nos libertar dessas criaturas, né, que erraram contra nós, nós temos uma fórmula ensinada por Jesus no Evangelho, que é o perdão. O perdão é o remédio santo. E graças a essa capacidade de perdoar, que nós avançamos no mundo afora, né? Com o coração limpo. Porque se a gente perdoa, a gente limpa o nosso coração, a gente se liberta, a gente deixa ir. A gente deixa ir. A gente liberta. A gente não fica guardando esse lixo dentro da gente. A gente se usa o antibiótico mental, como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Joana de Ângeles também mandou um recadinho para a gente. Ela disse o seguinte: o perdão é a superação do sentimento perturbador, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Nós sabemos da necessidade que nós temos de um dos outros, né? É uma lei, a lei de sociedade. Nós precisamos um dos outros, aprendemos uns com os outros, crescemos com as nossas relações interpessoais. E Joana de Ângeles disse que o perdão é a superação desse sentimento que fica, né, ligado, ligando essas relações e faz com que a gente viva de uma forma mais tranquila, mais serena, que viva uma vida mais leve, sem carregar esses pesos desses sentimentos que nos paralisam a nossa vontade e que nos causam doenças psicológicas, doenças psíquicas. A maioria das doenças do nosso corpo físico, elas são psicossomáticas, elas iniciam através do nosso pensamento, da nossa mente. Somos nós que criamos tudo isso. E o perdão é um antídoto. A gente pode se blindar contra muitos sentimentos, ressentimentos que podem nos causar esses problemas e que nós vamos ter que nos sair muito bem deles, por vontade própria, e muitas vezes vai dar muito mais trabalho do que a gente voltar um pouquinho o orgulho, deixar o orgulho lá embaixo, o ego, e ir humildemente pedir perdão ou aceitar o perdão, não é mesmo? Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer tua oferta, ele nos ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Então vamos, gente, vamos fazer essa limpeza, vamos nos reconciliar com as leis de Deus, conosco mesmo, vamos nos perdoar, vamos perdoar a todos. Muitas vezes existem situações que causam muita dor e sofrimento. Mas se nós muitas vezes agimos porque nós somos imaturos, não sabemos, né, não tínhamos noção do mal que a gente estava cometendo algumas vezes, por que o outro também não pode ter? Então cabe a nós fazer essa análise e usar da empatia nesse momento. Será que se eu estivesse na situação dessa pessoa, passando por isso, eu agiria da mesma forma ou não? Precisamos, se o Pai tem misericórdia de cada um de nós, Ele não aponta o dedo para nós. Ele sabe que um dia nós vamos ter que nos reajustarmos com as leis. Mas Ele não fica apontando o dedo e mostrando os nossos erros. Somos nós mesmos que vamos ter guardados
na nossa consciência tudo o que fizermos de bom ou não. E não vamos deixar para a gente despertar apenas no momento que nós não estivermos mais usando o corpo físico. Vamos pedir perdão agora, quantas vezes forem necessárias. Vamos aceitar o perdão, vamos ouvir o outro, vamos promover a paz, a mansuetude. E com certeza nós seguiremos o nosso caminho mais iluminados e mais felizes e mais equilibrados e com muita mais saúde. Saúde física, mental e espiritual. André Luiz, ele diz, né, que a gente tem uma certa dificuldade em perdoar, né? E pedir perdão também. Mas ele fala assim, ele nos ensina que a gente deve fazer as coisas primeiro por obrigação, a gente faz por obrigação. Assim meio contrariado, mas a gente perdoa. Depois a gente começa a fazê-las por hábito, até que depois da obrigação e do hábito se tornam elas atitudes espontâneas. Olha que maravilha! Então vamos começar a praticar. Muitas vezes a gente guarda picuinha, guarda coisinha pequena que ocorreu assim há anos, né? A gente já passou, já superou. Muitas vezes a gente nem se recorda por que a gente não conversa mais com determinada pessoa, por que, né, se separou. Então vamos fazer uma análise, vamos colocar nossa cabecinha no travesseiro e vamos pensar. Como que eu estou conduzindo essa virtude na minha vida? Será que eu estou exercitando? Será que eu estou fazendo pelo menos por obrigação, como disse André Luiz? Aí, Raul Teixeira, né, ele fala o seguinte assim, todas as criaturas que perdoam sem fazer força ou sem fazer esforço são aquelas que começaram um dia perdoar chorando de raiva. Olha só. Então vamos começar. Eu vou perdoar porque eu preciso perdoar. E depois isso se torna, sabe, espontâneo, se torna natural em nossa existência. A gente já não se ofende por pouca coisa, a gente releva, né? A gente olha o outro como um irmão igual a gente. Ai, que delícia, né? Quando a gente estiver nessa condição. E para encerrar, nós vamos refletir nessa passagem que foi trazida por esse Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Olha aqui, você coloca sua cabecinha no travesseiro e descansa. E se algo veio, aquele sentimento quis despertar em você, qualquer mágoa, qualquer tristeza, ódio ou rancor, faz uma prece, pede a Jesus para ajudar a se libertar desse sentimento. E se o perdão ele fosse, né, realmente utilizado por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, porque o perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que o recebe, mas a criatura que oferece. Então, aquele que oferece o perdão é o mais beneficiado. Então, que possamos buscar seguir as orientações do nosso mestre amigo Jesus, que nos orientou desde o começo. Na situação da mulher adúltera, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes forem necessárias? Vai lá, reconcilia-te com teu inimigo para depois fazer a tua oferenda. Adianta a gente ficar fazendo prece, adorando a Deus, a Jesus, aos bons, pedindo os bons espíritos, se nós estamos com o nosso coração todo negro. Então,
A mensagem dessa semana é para investigarmos como anda essa virtude em nossa vida. Estamos exercitando? Ela já se tornou um hábito? Conseguimos perdoar com facilidade? Qual a nossa reação quando somos ofendidos? Qual o sentimento que brota do nosso coração? Eu desejo a todos uma semana iluminada e que possamos seguir leves, livres e alegres com o nosso coração e o nosso pensamento em paz. Muito obrigada por tudo e até a próxima semana, se assim o nosso Pai permitir. Graças a Deus.